Nessa aula, nós vamos estudar o princípio de D'Alembert e como, a partir desse princípio, usando a mecânica newtoniana, é possível derivar as equações de Lagrange. Então, vamos lá. O conceito principal aqui, já foi mencionado em aulas anteriores, é o conceito de coordenadas generalizadas. Ou seja, para resolver um problema de mecânica, o que se faz é considerar as forças de vínculo, e essas forças de vínculo, como as forças normais a uma superfície de contato, né, elas permitem reduzir o número de graus de liberdade. Então, aqui nós temos que a variação do momento do sistema é igual às forças que atuam mais as forças de vínculo. E usando essas forças de vínculo, né, nós temos dois tipos de vínculos, vínculos chamados holonômicos, que são completamente descritos por uma função, por uma igualdade desse tipo. Né? Então, você tem uma função das coordenadas, das n coordenadas que existem num sistema, e com isso, você, usando essa relação, consegue eliminar alguma dessas variáveis em função das outras. Existem os vínculos não holonômicos, onde não é possível, que não são possíveis de serem descritos através de uma igualdade desse tipo. Aqui a gente vai estar interessado mais nos vínculos holonômicos, e então vamos ver como eles funcionam, né? O principal uso desses vínculos é que, dado um sistema de n coordenadas, cada vínculo holonômico reduz a dimensão em uma unidade. Então, eu vou ter vários vínculos, várias equações desse tipo, e eu vou poder reduzir o número de graus de liberdade. Um exemplo é aquele problema que nós já vimos, está no capítulo 1 das notas de aula, em que você tem um corpo que se desloca sobre um plano, numa região que tem um campo gravitacional G. Então, em princípio, é um problema tridimensional, você tem aqui o sistema de coordenadas cartesianos, mas o vínculo de que esse corpo, devido à força normal, ele permanece aqui nesse plano, o lançamento é aqui com uma velocidade inicial paralela ao plano, ele vai fazer com que todo o movimento se dê aqui nessa superfície. Então, é possível passar desse sistema tridimensional para um sistema bidimensional sobre esse plano. Então, a gente vê que tem não só uma redução do número de graus de liberdade, mas uma transformação desse sistema para esse. O vínculo aqui é esse aqui, né? A equação de um plano. Então, se toda a trajetória do corpo se dá sobre esse plano, cada ponto da trajetória deve satisfazer essa equação, que é a equação desse plano aqui. Então, esse é um tipo de vínculo. Um outro exemplo é aquele problema da conta que desliza aqui sobre um fio da forma espiral. E aqui, novamente, nós temos o vínculo, que é dado exatamente pelo fato de que ele tem que se deslocar. O vínculo é muito mais complicado aqui nesse caso. Ele tem que se deslocar ao longo desse fio. E é possível, então, escrever as equações de vínculo, já que qualquer ponto da trajetória tem que ser igual ao ponto aqui sobre o fio, que é dado por equações desse tipo, né? X igual a R cosseno θ, Y igual a R seno θ e Z igual a K vezes θ. Com isso, a gente pode reduzir de 3 dimensões, X, Y, Z, para apenas uma dimensão, que é o comprimento aqui ao longo do fio. Alguém pode perguntar, bom, mas se nós temos 3 equações aqui, deveria reduzir, então, de 3 unidades a dimensão do problema. Mas notem que aqui a gente tem cosseno θ e seno θ que não são independentes. Dado cosseno θ, você já sabe quanto é seno θ. Né? E, de fato, você pode expressar essas duas equações numa equação só, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, uma equação de vínculo e outra equação de vínculo. Duas equações de vínculo reduzem o problema de 3 dimensões para um problema de uma dimensão. Então,
a gente tem aqui a redução do problema e também a transformação das coordenadas tridimensionais para uma coordenada curvilínea que acompanha esse fio. Bom, vamos agora entender o que é o princípio de D'Alembert, né? Notem que o que a gente viu é que, uma vez eliminados os vínculos, né, e com isso as coordenadas supérfluas, sobra, naquela equação que nós vimos, a derivada do momento igual a as forças que resultam, uma vez que todas aquelas forças de vínculo são retiradas ao se descartar as coordenadas supérfluas. Então, o momento é P igual a mv, e o número de coordenadas aqui que a gente vai estar considerando é o número inicial de coordenadas do sistema. Então, se você tem uma partícula, são as 3 dimensões que caracterizam a posição da partícula. Se tem 2, são 6 e assim por diante. Menos Ni, que é o número de coordenadas supérfluas que foram eliminadas através dos vínculos holonômicos, né? E tem o tempo também como uma outra variável, já que a gente está interessado no movimento, né? Não só na descrição da posição. Então, isso aqui é o que a gente viu que é possível fazer, e a gente realmente resolve vários problemas utilizando esse método. O que o princípio de D'Alembert e o método do formalismo de Lagrange permitem é criar um formalismo matemático em que essas coisas são feitas de uma forma mais ou menos automática. Então, vamos então primeiro verificar o que é o princípio de D'Alembert, né? Ele parte da seguinte observação, né? O movimento de um ponto material é sempre uma linha. Então, essas forças que estão atuando aqui sobre o sistema, se o sistema é um ponto material, eles vão fazer com que a dimensão realmente importante seja uma só. Então, das n dimensões mais uma, que é o tempo, sobra só uma que vai caracterizar essa variação. O tempo mais uma dimensão, que é ao longo da qual ela a partícula vai se deslocar. Então, a gente pode então compreender que essas forças que sobraram aqui também funcionam como um vínculo para o sistema. Um vínculo numa superfície mais complicada, né? A gente teve lá uma superfície nos exemplos que nós vimos no outro slide, era um plano, o outro era um fio em forma espiral. Aqui a superfície pode ser um pouco mais complicada do que isso, né? Mas o princípio de D'Alembert é exatamente isso. Deve existir N equações desse tipo, né, que vão descrever essa força através de vínculos, do mesmo jeito que aqueles vínculos que são utilizados eliminam as forças de contato, né, as forças normais. Então, é possível expressar essa equação, né, m dvdt menos f igual a zero, como uma equação de vínculo. E aí reduz várias, né, equações de vínculo, e reduz o problema a uma única dimensão. Ao fazer isso, nós temos que, do mesmo jeito que nos outros exemplos, fazer transformações das coordenadas x1, xn até para q1 até qn. Lembre-se que aqui eu estou usando o mesmo índice aqui, porque eu suponho que todas as coordenadas supérfluas do problema já foram eliminadas. Então, a gente vai fazer uma transformação de coordenadas sem reduzir ainda as dimensões do problema. Então, essas são as chamadas coordenadas generalizadas, que são as coordenadas transformadas adequadamente. E o novo problema que se coloca é qual é a superfície, né, L de Q1 até Qn, que representa essa força, que vai introduzir os vínculos que vão funcionar como da mesma forma que a aplicação da força. Então, esse é o problema, esse é o princípio de D'Alembert, é a hipótese que existe essa superfície
e que ela pode ser encontrada. Vamos ver como isso é feito. O resultado que nós vamos obter são as equações de Lagrange, né? Então, nós temos aqui, eu estou mudando um pouco a notação, em vez de x1 até xn, estou colocando R1 até Rm, né, porque esse é o problema inicial que nós temos antes de reduzir o número de graus de liberdade. E eu vou ter equações desse tipo, certo? E essas aqui são as n variáveis relevantes do problema, que são as coordenadas generalizadas. Então, isso aqui é uma transformação. Esse conjunto de equações determina uma transformação de m coordenadas, em geral cartesianas, porque é como a gente descreve mais facilmente os problemas, para n coordenadas generalizadas, todas elas independentes. Então, essas n coordenadas são independentes, enquanto essas aqui podem apresentar alguma dependência devido aos vínculos. Agora vamos ver como funcionam essas transformações, né? Se eu quiser calcular a derivada, desculpem, se eu quiser calcular a derivada de uma coordenada RI, né, RI ponto, a derivada no tempo, eu posso escrever como uma somatória das derivadas de RI em relação a QJ, sobre todos os J's, vezes a derivada de QJ em relação a T, mais a derivada de LRJ del T, se a transformação envolve explicitamente o tempo. Em muitos casos, isso não acontece. O tempo aparece implicitamente aqui na posição das variáveis, devido ao movimento do sistema, mas é possível também incluir rotações, transformações em que o tempo esteja explicitamente nessas equações, né? Como um referencial que está se movendo em relação ao outro, uma rotação, translação, coisas desse tipo. Notem que aqui nós estamos escrevendo isso porque cada RI é uma função das coordenadas QI, Q1, Q2 até Qn. E quando a gente escreve isso, nós estamos supondo que são funções analíticas. A gente pode escrever, calcular essas derivadas aqui em todos os pontos. Então, nós estamos usando aqui transformações e analiticidade, que é aquilo que foi discutido, um dos temas discutidos no capítulo 2 das notas de aula. Então, uma variação delta RI ponto, né, é igual a somatória em J de del RI del QJ, delta QJ ponto, se a gente exclui a variação do tempo aqui. Tá? Para um instante T fixo, qualquer variação RIJ ponto pode ser escrita dessa forma. Agora tem uma outra coisa, olha só que interessante. Se eu quiser calcular, escrever a velocidade em termos dessas coordenadas, RI ponto, né, a velocidade também vai ser uma função das velocidades Q1 ponto, Q2 pontos, etc. Eu vou ter também uma função da velocidade no antigo sistema de coordenadas em função das velocidades no novo sistema de coordenadas. E se eu suponho que isso também é uma função analítica, etc., eu posso escrever que delta R ponto é igual a esta somatória aqui, onde aparece aqui a variação dos QJ ponto, variação das velocidades, que são as variáveis relevantes aqui para essa expressão da velocidade. Então, comparando essa equação com essa aqui, a gente vê que essa igualdade é válida. Então, a derivada de cada componente da velocidade no sistema antigo em relação às velocidades no sistema novo é igual à derivada da posição no sistema antigo em relação à posição no sistema novo. Então, isso aqui é uma relação bastante importante, ela vai aparecer de uma forma um pouco diferente do que está aqui no formalismo de Hamilton, que a gente vai estudar daqui a algumas semanas. Bom, vamos olhar essa expressão aqui, né? Que isso aqui é o quê? É o trabalho realizado pela força por uma das componentes da força. Né? Se eu somo sobre todas as componentes, eu tenho trabalho, né, total realizado. Então, isso aqui é o produto escalar de F vezes o deslocamento. Aqui são as diferentes contribuições para cada componente
desse produto escalar. Só que ΔRI eu posso escrever usando essa derivada aqui. ΔRI ΔQJ vezes ΔQJ, é a analiticidade da função usada novamente, né? Aqui aparecia o QJ ponto, porque eu estava derivando em relação ao tempo. Aqui só é um diferencial ΔQJ, porque tem um deslocamento ΔRI aqui, correspondente. Então, eu posso chamar tudo isso aqui de QJ, que a gente chama de força generalizada, e isso aqui vira também uma somatória de QJ, ΔQJ, que também pode ser entendido como produto escalar, né? E tem o mesmo papel do trabalho, da variação da força, da energia potencial. Então, se existe uma energia potencial para sistemas conservativos, a gente pode dizer, da mesma forma que a força é menos o gradiente da energia potencial no sistema inicial dos R's, a gente também pode dizer que a força generalizada é menos o gradiente de V nas novas coordenadas. Tá certo? Então, a gente tem esse conceito de força generalizada aqui. Bom, outra equação importante, que vai entrar, como a gente vai ver daqui a pouco, no princípio de D'Alembert, vai ser usado lá, é a transformação desse termo aqui, né? PI ponto escalar ΔR. Também é um produto escalar, a gente tem aqui as somatórias sobre todas as contribuições. E isso aqui é igual a MRI, está faltando a somatória aqui, MRI ΔRI, 2 pontos, porque a gente tem a derivada aqui, né? Cada componente é M vezes RI ponto, como eu tenho a derivada, RI 2 pontos. E esse termo RI 2 pontos eu posso escrever desse jeito aqui, né? Isso aqui é regra da cadeia, da regra do produto. Eu posso escrever dessa forma. Agora, a gente tem aqui esse termo RI ponto ΔR ponto, que está aqui. A gente pode escrever usando a analiticidade em termos das novas coordenadas, e o que a gente obtém é uma expressão desse tipo. Então, substituindo isso aqui, esse resultado lá, a gente tem que MRI 2 ponto ΔRI é igual a somatória em todos os J's desse termo todo multiplicado pelo ΔQJ. Tá? Então, isso aqui é cálculo diferencial puro, né? Bastante simples. Essa expressão e aquela anterior das forças generalizadas, a gente vai usar aqui no princípio de D'Alembert, quando ele é expresso matematicamente desse jeito, né? Lembre-se que o princípio de D'Alembert parte de uma igualdade que é força menos P ponto igual a zero. Então, esse termo aqui vai ser igual a zero para todas as componentes. Então, se eu faço esse produto, a igualdade continua sendo zero, e eu estou somando aqui sobre todas as componentes. O resultado é zero. Então, isso aqui é a expressão matemática do princípio de D'Alembert. E agora eu vou usar as expressões de FI em termos de QJ, que está aqui, e a expressão para PI, que está aqui. Então, substituindo essas equações, a gente chega nesse resultado aqui. E aqui, vejam só, aparece já um termo que a gente reconhece como energia cinética. A energia cinética está aqui. E a gente tem o QJ aqui, mais esse termo que também tem energia cinética. Se eu definir uma função L, que é T menos V, eu chego nessa expressão aqui, supondo apenas que a energia potencial V não depende da velocidade. Então, é fácil, isso aqui é uma continha bem fácil de fazer, vocês podem fazer em casa, verificar que se V não depende das velocidades, não depende de R ponto, então isso pode ser escrito dessa forma aqui.
E a gente tem essa equação no final, que são as equações de Lagrange. Por que equações de Lagrange no plural? Porque a gente vai ter uma equação desse tipo, né, substituindo esse termo aqui por esse aqui entre colchetes, a gente vai ter isso multiplicado pelos delta QJ. E isso tem que ser igual a zero. Essa igualdade tem que ser nula. Tem que ser válida, desculpe. E ela tem que ser válida independente da variação delta QJ que a gente põe aqui, que é pequena, infinitesimal, mas arbitrária. E a única forma de garantir que essa somatória seja igual a zero, qualquer que seja o valor de delta QJ, é que o produto, que esse termo que vai ficar aqui entre colchetes seja igual a zero para cada um dos J's. Então, a gente vai ter uma equação desse tipo para cada valor de J, para cada uma das variáveis independentes, das coordenadas independentes generalizadas. Então, se eu tenho N coordenadas independentes, após a eliminação daquelas variáveis espúrias, nós vamos ter N equações de Lagrange. E isso aqui é o resultado fundamental que nós temos aqui. Então, notem, a gente vai trabalhar bastante com esse formalismo. Vai ser possível perceber que ele é um formalismo bem mais poderoso do que simplesmente o formalismo newtoniano, porque a gente é capaz de resolver problemas mais complexos. E por que nós resolvemos problemas mais complexos de uma forma mais simples? Porque todas aquelas variáveis e forças de vínculos já foram eliminadas. Então, isso reduz bastante a complexidade do problema. Mas não só isso, a gente vai ver que, do ponto de vista conceitual, isso traz inovações importantes. A gente passa a encarar toda a mecânica de um ponto de vista bastante diferente. O ponto alto disso é o princípio de Hamilton, que vai ser visto nas próximas semanas. A gente vai resolver vários problemas práticos usando essas equações, mas o importante aqui é a gente notar duas coisas inicialmente. Uma é que tudo isso que foi feito parte do princípio de D'Alembert, né? Incluindo aqui somente a hipótese de que todas as funções que nós utilizamos são analíticas, é a única hipótese adicional e ela é bastante razoável. Então, usando isso, a gente obtém essas equações de Lagrange. O princípio de D'Alembert, ele é uma consequência direta das leis de Newton. É uma expressão compacta das três leis de Newton. Então, o que está expresso aqui nessas equações de Lagrange nada mais é do que a mecânica newtoniana. Não tem nada diferente da mecânica newtoniana. É só um formalismo diferente e muito mais poderoso. Vai ter uma inovação conceitual, que é o princípio de Hamilton, que é bastante interessante. Para terminar, o que é importante ressaltar é que a gente obteve o L. Né? Lembre-se que o L é aquela superfície que tem que reproduzir os vínculos necessários para descrever aquela força que sobrou, aquela força externa que sobrou atuando sobre o sistema. E essa superfície é dada por T e V. Tá? T menos V é a superfície. Agora, notem o seguinte, esse é um ponto importante. L não depende apenas das coordenadas, mas depende também das derivadas em relação ao tempo, das velocidades. Então, L é uma função das coordenadas e das velocidades. E é dessa forma que a gente constrói um vínculo capaz de reproduzir a força que atua sobre o sistema. Então, quando a gente adota L, a gente pode eliminar as forças. As forças já estão incluídas aqui nessa superfície que depende das N coordenadas e das N velocidades. Tá certo? Então, essa aqui é a introdução às equações de Lagrange. A gente vai passar agora um bom tempo aplicando as equações de Lagrange para vários problemas.